Olá, galerinha. Vamos lá? O que nós vamos ver nesse vídeo aqui, né, só lembrando que nós estamos na sequência de vídeos aqui, aprendendo nesse processo do pensamento computacional e programação e aprendendo Python, tudo junto e de forma extremamente prática, tá bom? É assim que nós vamos aprender na prática, com repetição, fazendo, vendo como que o professor fez, repete, faz aí também acompanhando, olha os erros, aprende com os erros. Na resolução dessa questão de agora, que vai ser a 1008, né, que é a salário, nós vamos aproveitar e introduzir um novo conceito aqui dentro do processo de resolução de um problema. Se vocês lembrarem lá de pensamento computacional, vocês lembram que uma das etapas do pensamento computacional é quebrar o problema em problemas menores. Assim você pode lidar a cada momento com uma determinada situação em específico. E uma das formas da gente representar isso, né, quando você pensa em etapas na resolução do problema e no momento da execução, que é na linguagem de programação, é por meio de funções. Funções, a gente até tem a função main, você agrupa uma série de instruções, eu já expliquei para vocês nesse bloco, em vídeos anteriores, o que é instrução e o que é expressão, mas instrução é uma ordem acabada, né, para o computador, para o processador, que vai ter um efeito, né? Uma instrução é isso. Então você agrupa uma série de instruções e dá um carimbo, dá um nome para ele. Ó, essas instruções calculam o salário, essas instruções calculam uma área, essas instruções enviam um e-mail. Então você vai send mail, é uma função que lá dentro tem uma série de instruções que fazem o e-mail ser enviado. Tá bom? Tem uma série de slides aqui que eu não vou falar sobre eles, mas lá no capítulo 3 do nosso livro, né, explica aqui direitinho qual é o papel das funções, mas os benefícios diretos que nós teremos com as funções vai ser a facilidade de leitura, nós teremos menos linhas de código, porque quando a gente precisar daquele trabalho já vai estar pronto, então você vai reaproveitar. Facilidade de depuração é porque não é o veículo inteiro que vai estar com problema, é uma parte dele, não é o código inteiro que vai estar com problema, é uma determinada função, é um pedacinho, tá bom? E a reutilização. Para a gente definir e chamar funções, né? Vocês já viram a definição em Python, a gente chama de def, e o nome da função, você usa a palavra reservada def, diz qual é o nome é seu, abre e fecha parênteses e diz se ele vai precisar receber alguma coisa. Dentro você coloca as instruções e dá o resultado lá para ele, tá bom? Então nós vamos ver tudo isso aqui na prática, como é que a gente vai fazer com as nossas funções aqui com a 1008. A 1008 fala que a gente vai receber dois inteiros e um float. O primeiro inteiro é uma identificação de um funcionário, nós lemos isso aqui no vídeo anterior. O segundo inteiro é a quantidade de horas trabalhadas, então são dois inteiros. E o terceiro é um float, que representa quanto que a empresa paga por cada hora de trabalho. E nosso papel é calcular o salário dele e apresentar nesse padrão. Vamos lá fazer a 1008, né? Ctrl N aqui, Ctrl S, que aqui é Command S. Você pode salvar tanto lá quanto aqui, né, no URI. 1008. Só lembrando que nós estamos fazendo as questões pares da primeira página. Esse foi o nosso desafio para essa jornada, né, da primeira página de problemas iniciantes. Aqui nós já fizemos a 0, a 2, a 4, a 6. Estamos aqui na 8 e tem muitas aqui para fazer. Não sei se a gente vai conseguir dar conta de fazer tudo isso, né? Se não der conta, alguém faz aí pra gente e posta aí no Classroom ou no YouTube. Perfeito. Então vamos lá. Nós precisaremos receber três coisas. Então, def main, eu estou definindo uma função aqui, olha como é legal. E chamando a função. Invocar ou chamar a função. Aqui é definindo a função. Def, define uma função, o nome dela é main, esse nome é eu que escolhi. Certo. Na main, a função main é sempre aquela que conversa com o usuário. Nós vamos precisar da identificação do usuário, que pode ser string, não tem problema, mas ele quer que seja inteiro, né? Então, inteiro, input, o ID do funcionário. Eu dou uma explicação aqui para ele. Eu preciso receber as horas trabalhadas, que também é um inteiro. Então, horas. Observe que o que eu estou fazendo é botando o input dentro do tipo de dado que eu quero. Então, variáveis e tipos, o conteúdo também dessa sequência de aulas. E o valor da hora, né? O valor hora é um float, abre e fecha parênteses. Isso já é uma função, ó. E essa função eu vou mandar outra aqui, um resultado aqui para ela, que vai ser valor hora. Perfeito, ótimo. Agora vamos fazer o processamento, né?
processamento. Aqui no processamento é que eu quero aproveitar para a gente introduzir funções, né? Veja só, então eu preciso fazer uma tarefa específica, que é calcular o salário do usuário. Então, eu vou ter salário e eu preciso, olha, veja o que eu vou fazer, preste bastante atenção. Calcular, underline, salário. Eu quero uma função, ou seja, um bloco de código que saiba calcular salário, porque eu quero tirar isso aqui do main, tá bom? E ela vai me devolver, porque uma função ela pode ter retorno, ou seja, ela funciona como se fosse uma expressão. Então ela tem valor, ela pode ter valor. E a saída, um comentário aqui, botem todos os códigos com esses blocos semânticos de entrada, processamento e saída, por favor, gente. Avancemos aqui, a saída serão dois prints, né? O primeiro print, eu vou sempre usar a formatação de string aqui em Python, number igual, e aqui eu vou botar o código do usuário, que é a variável id. E aqui no boto print, eu vou também ser uma string formatada, é salary, assim, e o salário. Só que o salário é com duas casas decimais, e a gente já aprendeu isso no vídeo anterior. Eu boto 2 pontos, né? Aí boto ponto 2f, significa que esse float, f de float, terá duas casas decimais após o ponto. Perfeito. Se eu executar agora aqui, vai dar erro, inevitavelmente vai dar erro. Por quê? Porque não existe essa função calcular salário, então eu preciso declarar ela. Eu posso declarar a função tanto aqui acima da main, observe que a main encerra quando não tiver mais esse espaço aqui, ó, vejam só. Essa instrução aqui está fora da main. Então eu vou declarar ela aqui. Por que eu não posso declarar ela após a main, né? Porque quando o interpretador passa, ele vai catalogando as funções, ou seja, ele vai criando um vocabulário de novas funções que vão existir. Então, quando ele chamar main, é necessário que a função calcular salário já tenha sido catalogada. Então, eu vou chamar... Então, ilusoriamente, você acha que calcular salário vai ser chamada antes de existir, mas não é verdade, porque a própria main só vai ser chamada depois que ele descer até embaixo, na linha 18, é aí que ele volta para executar a main. Calcular salário. Beleza. Agora, aqui entra o mesmo... Vocês lembram que você pode quebrar o programa em diversas partes e ficar naquele fluxo de entrada, processamento e saída? Perfeito, maravilhoso. Vocês lembram disso, né? Então, como que fica esse calcular salário? Quais são as entradas que ele precisa? As entradas de uma função a gente bota aqui. Ele vai precisar das horas e vai precisar do valor. O nome desses elementos que ficam aqui na definição de uma função são os parâmetros da função, para ajustar o funcionamento dela. São, portanto, as suas entradas, certo? Aí ele vai calcular aqui um resultado qualquer, que é simplesmente fazer horas, valor vezes as horas, né? As horas, a quantidade de horas vezes o valor. Perfeito. E o que eu devo fazer isso? Eu tenho que devolver para quem me chamar. Então eu devolvo com um retorno, né? Que é um retorno. Olha, devolva isso. Então quem chamar calcular salário vai ter uma obrigação, que é mandar 2 valores aqui para mim. Valores, não importa. O primeiro valor são as horas, o segundo valor é o valor por cada uma das horas. E ele vai ganhar um prêmio, que é como resultado, é o cálculo do salário, tá bom? Olha como vai dar certo. E se eu chamar aqui, vai dar erro, porque essa função calcular salário, eu preciso mandar para ela 2 coisas. A primeira coisa são as horas. Eu posso mandar tanto valores explícitos como valores que estão gravados em variáveis. Não importa se o nome aqui deste argumento vai ser o mesmo nome desse parâmetro. O que importa é o valor que essa variável tiver vai ser entregue para este parâmetro. E o segundo valor, hora. Tanto que esse segundo aqui, a variável tem esse nome e esse tem outro nome, porque não importa. O que importa é o valor que eu mandar aqui vai ser entregue na mesma ordem que foi definido na função. Então agora nós já criamos o nosso primeiro programa que é modularizado, né? Que ele foi fragmentado em pedaços e cada um dos pedaços tem um fluxo de entrada, processamento e saída. A entrada de uma função são os seus parâmetros, o processamento está aqui no meio e a saída é o retorno que ela dá para quem chama ela. E aqui salário vai aguardar o que o return mandar de volta. Perfeito, pessoas? Ficou maravilhoso, né? Eu gostei bastante. Vamos ver se está correto, né? Vamos fazer esse código 25, 100 horas a 5h50. Usuário de ID,
trabalhador de D25 trabalhou 100 horas às 5h50. Se tiver um erro, a gente corrige, né? 550, olha, apresentou a saída exatamente como estava esperado. Vamos calcular aqui o do último usuário, né? Do último exemplo, que é o ID6, 145 horas, trabalhando a 15h50 cada hora, né? Com duas casas decimais, 22, 54, 75. Nós esquecemos de botar esse dólar aqui, né? Vamos só colocar ele para ficar completamente. O salário é US espaço dólar. Perfeito. E já vai ficar correto com toda certeza. Se eu botar aqui 145 horas a 15h55, né? Ó, o S 225475, tudo certinho. Perfeito, pessoal? Achei maravilhoso esse vídeo aqui, tá bom? Ficou muito bom e a gente aproveitou e já teve o primeiro contato da gente com as funções, né? Que é um conjunto nomeado de instruções, as instruções estão nomeadas, o nome dela é calcular salário, ou seja, é um novo item, verbete no seu vocabulário aqui do seu programa que você pode chamar. Assim como já existem funções internas aqui do Python. Ó. Se vocês observarem, int é uma função, input é uma função, são coisas que já vieram definidas em Python. E a gente está definindo novas funções, certo? Que elas recebem parâmetros, né, que são os argumentos. Quando a gente chama, a gente diz que isso aqui são os argumentos. Na definição, aqui são os parâmetros. Então, os valores de argumento que você mandar, que podem ser variáveis, pode ser valores literais e pode até ser uma expressão aqui dentro, eles serão entregues aqui. Tudo que tiver valor pode ser enviado como argumento de uma função que será entregue aos seus parâmetros. E é um conjunto nomeado que faz um trabalho específico e ajuda a modularizar, a organizar o seu código. Olha como ficou maravilhoso. Perfeito? Vamos para frente. Né? No próximo vídeo a gente vai resolver a questão, vamos botar 1010, se existir uma 1010 aqui. Né? E fizemos a salário, agora vamos fazer cálculo simples, que é a 1010. Supostamente é simples, aqui também a gente vai aprender coisas novas aqui, talvez.